O chamado das pedras antigas. As pedras sussurram histórias esquecidas. Seus contornos marcados pelo tempo guardam segredos tão antigos quanto a própria humanidade, e aqueles que ousam escutá-las sentem um arrepio percorrer a espinha. Desde os confins do deserto egípcio até as florestas sufocantes da América do Sul, passando pelos planaltos áridos do Tibete e as margens do Ganges, surgem monumentos que desafiam nossa compreensão. Pirâmides, templos, santuários, estruturas erguidas com precisão milimétrica e alinhadas com os astros, como se fossem mapas apontando para algo além do que podemos ver. Mas o que exatamente os construtores desses monumentos tentavam nos dizer? Ao longo dos séculos, a história humana foi contada e recontada, mas há lacunas perturbadoras nesse relato. Civilizações inteiras surgiram aparentemente do nada, dominando conhecimentos arquitetônicos e astronômicos avançados sem uma explicação clara de como os adquiriram. Povos que não tinham contato entre si ergueram templos surpreendentemente semelhantes, sempre em locais específicos, marcados por forças que a ciência moderna ainda luta para compreender. Em cada canto do mundo, mitos e lendas falam sobre seres que desceram dos céus e compartilharam sabedoria. Os sumérios chamavam-nos de Anunnaki, os egípcios, de Neteru, os hindus descreviam suas carruagens voadoras, os Vimanas, os povos andinos contavam sobre Viracocha, o mestre vindo das estrelas. Essas histórias seriam apenas metáforas, ou poderiam ser registros de algo que realmente aconteceu. Se há uma verdade oculta nesses relatos, onde ela pode ser encontrada? As respostas parecem estar escondidas nas fundações dessas estruturas enigmáticas. Alguns estudiosos acreditam que esses templos e santuários não eram apenas locais de culto, mas verdadeiros marcos de um conhecimento perdido. Mais do que simples construções, seriam portais, não necessariamente físicos, mas pontos de contato entre a humanidade e algo maior. O que aconteceria se descobríssemos que esses santuários não foram erguidos apenas para honrar os deuses, mas para chamá-los de volta? Essa é a pergunta que há séculos perturba arqueólogos, pesquisadores e aqueles que ousam questionar a história oficial. Algo nos foi ocultado, algo enterrado sob camadas de poeira e dogmas, algo que pode mudar para sempre nossa compreensão sobre quem somos e de onde viemos. E agora, finalmente, os sinais estão sendo redescobertos. Os alinhamentos cósmicos, mensagens para as estrelas. Os antigos não construíram seus templos e santuários ao acaso. Cada pedra assentada, cada parede erguida, cada escadaria que levava aos céus parece ter seguido um propósito oculto, um plano que apenas os iniciados podiam compreender. Mas por que tantas dessas estruturas, espalhadas pelos 4 cantos do mundo, foram construídas com alinhamentos astronômicos precisos? O que motivou civilizações separadas por oceanos a olhar para as estrelas e erguer monumentos que pareciam dialogar com elas? As pirâmides de Gizé, no Egito, não apenas refletem a posição das estrelas do cinturão de Órion, mas sua orientação exata sugere que os antigos egípcios tinham um conhecimento profundo sobre os ciclos celestes. No México, a pirâmide de Kukulcán, em Chichén Itzá, foi projetada de forma que, nos equinócios, a luz do sol cria a ilusão de uma serpente descendo suas escadas. Já em Stonehenge, na Inglaterra, os enormes blocos de pedra formam um calendário astronômico que marca solstícios e eclipses com precisão desconcertante para uma cultura considerada primitiva. E não são apenas pirâmides ou círculos de pedra. O complexo de Angkor Wat, no Camboja, espelha a constelação de Draco. Os templos de Teotihuacan parecem ter sido organizados com base no alinhamento dos planetas do Sistema Solar. A cidade perdida de Machu Picchu foi projetada de forma a interagir diretamente com os ciclos solares e lunares. Por toda parte, a relação entre o céu e a terra se repete. Seria apenas coincidência? Ou esses monumentos foram criados para servir como mensagens, talvez até como convites para aqueles que vêm das estrelas? Para os povos antigos, os astros não eram apenas pontos de luz distantes, eram entidades vivas, guardiões de segredos e destinos. Alguns acreditam que esses alinhamentos cósmicos não eram apenas rituais religiosos ou calendários agrícolas, mas tentativas de estabelecer comunicação com inteligências superiores. Seriam esses templos uma forma de dizer: estamos aqui, esperando por vocês? E se essa mensagem foi, de fato, recebida? À medida que exploramos as conexões entre essas construções e os mistérios que elas guardam,
começamos a perceber que o que foi deixado para trás pode ser mais do que um legado arquitetônico. Pode ser um mapa, um código, um convite. Mas a questão que assombra os pesquisadores é, para quem essa mensagem foi enviada, e quando eles responderão. As câmaras ocultas, segredos enterrados no tempo. Por trás das imponentes fachadas de templos e monumentos antigos, há mais do que apenas pedras erguidas com engenhosidade. Em muitas dessas estruturas, segredos há muito esquecidos dormem sob camadas de escombros e mistério. Túneis escondidos, passagens seladas e câmaras ocultas parecem sugerir que os antigos tinham algo a esconder ou a proteger. Mas o quê? A Grande Pirâmide de Gizé, um dos monumentos mais estudados da história, ainda guarda enigmas indecifráveis. No século XIX, exploradores descobriram câmaras internas desconhecidas, algumas contendo sarcófagos vazios e outras aparentemente inacessíveis. Em 2017, um estudo usando tecnologia de varredura por muons revelou a presença de um grande vazio oculto dentro da pirâmide, uma cavidade que pode abrigar algo que permaneceu intocado por milhares de anos. O que está escondido ali? Um tesouro esquecido? Registros de uma civilização perdida? Ou algo muito mais enigmático? Machu Picchu, a cidade sagrada dos Incas, também abriga mistério sob suas pedras perfeitamente encaixadas. Sob o Templo do Sol, arqueólogos detectaram a presença de uma câmara subterrânea que, até hoje, permanece fechada. Os Incas construíram seus templos sobre cavernas naturais, como se soubessem que algo abaixo da superfície merecia reverência e proteção. O que temiam? O que veneravam? Em Teotihuacan, no México, escavações revelaram túneis subterrâneos abaixo da Pirâmide do Sol e da Pirâmide da Lua. Os arqueólogos encontraram esferas metálicas misteriosas e um estranho líquido brilhante, semelhante ao mercúrio, em passagens seladas. Os textos antigos falam de um rio sagrado correndo sob os templos, uma possível metáfora para algo que ainda não compreendemos completamente. E o que dizer da Esfinge? Durante décadas, teóricos sugeriram que uma rede de câmaras poderia estar escondida sob a colossal estátua egípcia. Estudos geofísicos indicam a presença de espaços ocos abaixo das patas da esfinge, mas os acessos permanecem fechados. Os antigos sacerdotes poderiam ter guardado ali documentos proibidos? Relíquias dos chamados deuses das estrelas? Se há algo que se repete em todos esses lugares sagrados é o padrão de ocultação. Câmaras lacradas, túneis cuidadosamente fechados e templos erguidos sobre cavernas secretas sugerem que os antigos protegiam algo valioso demais para ser revelado facilmente. Mas por quê? O que essas civilizações tentaram esconder da humanidade futura? Ou, mais intrigante ainda, estariam protegendo algo de uma ameaça externa, impedindo que caísse em mãos erradas? O tempo, como sempre, guarda suas respostas com teimosia. Mas, conforme novas tecnologias de exploração avançam, essas câmaras ocultas podem estar prestes a revelar seus segredos. E talvez, quando isso acontecer, o mundo jamais seja o mesmo. Os guardiões dos portais, rituais de contato. Ao longo dos séculos, templos, pirâmides e monumentos sagrados não serviram apenas como locais de culto ou adoração. Para muitas civilizações antigas, esses locais eram pontos de convergência entre o mundo terreno e o divino, passagens simbólicas, ou talvez reais, para outras dimensões. Mas e se os rituais realizados nessas estruturas tivessem um propósito maior? E se, em vez de apenas homenagear os deuses, estivessem tentando estabelecer um contato direto com algo além do nosso mundo? Diversas culturas ao redor do globo possuíam sacerdotes e xamãs que desempenhavam um papel fundamental como intermediários entre os céus e a terra. Os egípcios falavam dos mestres do segredo, responsáveis por decifrar mensagens divinas e ativar portais através de rituais desconhecidos. Nos Andes, os sacerdotes incas realizavam cerimônias específicas no templo de Coricancha, onde supostamente se conectavam com os filhos do sol. E os maias, em Chichén Itzá, realizavam sacrifícios e entoavam cânticos em suas pirâmides para se comunicar com os deuses estelares. Mas como esses rituais funcionavam? Em muitos desses templos, foram encontradas câmaras acústicas e corredores projetados para amplificar o som, como se os antigos estivessem tentando sintonizar uma frequência específica. Em Teotihuacan, estudiosos perceberam que a pirâmide do Sol ressoa com certas vibrações quando se bate no chão ao seu redor.
No Egito, as câmaras da Grande Pirâmide possuem propriedades acústicas tão precisas que alguns pesquisadores acreditam que poderiam ter sido usadas para alterar estados de consciência. Além do som, há também o uso de substâncias psicodélicas em rituais de contato. Povos como os xamãs amazônicos, os sacerdotes eleusinos da Grécia Antiga e os magos do Oriente Médio utilizavam compostos naturais para induzir visões e experiências místicas. Algumas dessas visões eram descritas como encontros diretos com seres de luz ou entidades que vinham das estrelas. Mas seriam apenas alucinações, ou algo mais? E então surge a questão mais inquietante: esses templos e rituais não apenas simbolizavam um contato, mas poderiam ter sido verdadeiros portais para outra realidade? Algumas tradições falam de sacerdotes que desapareciam momentaneamente e retornavam com mensagens ou conhecimentos que não deveriam possuir. Em culturas como a dos Hopis, dos hindus e dos aborígenes australianos, há relatos de figuras sagradas que entravam em estados alterados e viajavam para outras dimensões, onde recebiam instruções dos seres estelares. Estariam os antigos tentando abrir portas reais entre mundos? E, se conseguiram, quem, ou o que, poderia ter passado por esses portais? Os monumentos sagrados que resistem ao tempo podem ser muito mais do que simples construções de pedra. Eles podem ser testemunhos de uma época em que a humanidade possuía chaves para mistérios que hoje mal conseguimos compreender. E talvez, ao decifrar esses rituais, possamos finalmente descobrir o que, ou quem, esperava do outro lado. O silêncio dos deuses, o grande esquecimento. Os templos permaneceram, as pedras resistiram ao tempo, mas os deuses silenciaram. O que teria acontecido para que civilizações inteiras, que afirmavam manter contato com seres celestes, de repente perdessem essa conexão? O conhecimento que um dia pareceu tão acessível foi, de alguma forma, apagado ou escondido. Há evidências de que muitas culturas sofreram um período de ruptura, um momento em que os antigos rituais foram proibidos ou esquecidos, e o contato com os seres das estrelas cessou abruptamente. No Egito, os faraós da dinastia 18 tentaram apagar os registros sobre Akhenaton, o rei que afirmava ter comunhão direta com os deuses solares. Na América Central, os maias abandonaram suas grandes cidades e seu sofisticado calendário cósmico, deixando para trás pirâmides e observatórios enigmáticos. Já os povos da Mesopotâmia, que antes relatavam visitas de seres divinos como os Anunnaki, tiveram sua cultura destruída por invasões e catástrofes que varreram suas tradições. Seria apenas uma coincidência que tantas civilizações perderam esse vínculo com o desconhecido ao mesmo tempo? Ou algo, ou alguém, teria deliberadamente apagado esse conhecimento da história? Alguns pesquisadores sugerem que um evento de grandes proporções pode ter interrompido esse contato. Um cataclismo global, como o dilúvio descrito em tantas mitologias, teria forçado os sobreviventes a recomeçar do zero, sem acesso ao antigo conhecimento. Outros apontam que a humanidade pode ter sido desconectada de propósito, como se os seres que antes guiavam nosso desenvolvimento tivessem decidido se afastar. Outra teoria inquietante sugere que a perda do contato pode ter sido causada por forças externas, talvez até por uma guerra entre civilizações avançadas. Seria essa a origem dos épicos conflitos entre deuses descritos nos Vedas hindus, nos textos sumérios e nas lendas gregas? Se esses eventos foram reais, o que teria levado à retirada desses seres da Terra? O que sabemos é que os últimos vestígios dessa conexão parecem ter se apagado gradativamente. Os rituais sagrados se transformaram em mitos, os sacerdotes se tornaram meros contadores de histórias e os monumentos passaram a ser vistos como ruínas sem significado. O conhecimento foi fragmentado, escondido ou distorcido. Mas e se esse silêncio dos deuses não for definitivo? E se as antigas civilizações não tivessem perdido totalmente o contato, mas sim aguardado o momento certo para retomá-lo? Algumas profecias dizem que um dia os mestres celestiais retornarão. Se isso for verdade, talvez os segredos enterrados nos templos e santuários do passado sejam a chave para compreender não apenas quem nos guiou, mas também por que partiram. O retorno dos deuses. Os templos, os alinhamentos estelares e os rituais há muito esquecidos parecem sussurrar uma verdade oculta: os deuses não nos abandonaram por completo. Suas marcas permanecem, gravadas em pedra, ocultas sob a poeira do tempo, esperando por aqueles que forem capazes de decifrá-las.
Mas a pergunta que ecoa através dos séculos permanece sem resposta: um dia, eles retornarão? Para muitas culturas, esse retorno não é uma possibilidade remota, mas um evento inevitável. Os maias previram ciclos cósmicos de ascensão e queda, e falavam de uma era em que os senhores das estrelas voltariam para restaurar o conhecimento perdido. Os hindus descrevem os yugas, grandes eras do tempo em que os deuses caminham entre os homens antes de se retirarem novamente para os céus. Os textos sumerianos mencionam a volta dos Anunnaki, aqueles que desceram do céu, enquanto a tradição cristã e judaica fala do retorno dos Elohim e do dia em que os céus se abrirão. Mas e se esse retorno não for um evento futuro? E se já estiver acontecendo, gradualmente, sem que a humanidade perceba? Há relatos de avistamentos inexplicáveis em regiões onde os antigos santuários foram erguidos. Artefatos impossíveis continuam a ser descobertos, desafiando a história convencional. Algumas pessoas afirmam ter sido contatadas, não apenas através de mensagens enigmáticas, mas por meio de experiências diretas. O que nos espera caso esses seres realmente retornem? Virão como mestres benevolentes, para nos guiar ao próximo estágio da evolução? Ou como antigos senhores, cobrando um preço por algo que há muito nos foi concedido? Talvez as respostas estejam escondidas nos próprios santuários que reverenciamos sem compreender. Talvez os templos e pirâmides não sejam apenas monumentos ao passado, mas mensagens para o futuro, códigos deixados para serem lidos apenas no momento certo. E se esse momento estiver mais próximo do que imaginamos? Enquanto olhamos para as ruínas do passado em busca de respostas, talvez devêssemos também erguer nossos olhos para os céus. Pois, em meio ao silêncio dos deuses, pode haver um chamado aguardando aqueles que estiverem prontos para escutar.